Bom, gente, essa é a parte 2 do vídeo que foi patrocinado pela Cláudia. Ela que pediu pra eu contar como foi a era pré-debut do Astro. Então essa aqui é a parte 2. Se você não viu a parte 1, eu recomendo que vocês vejam aqui, vai estar nos cards, tá? Já falei bastante coisa lá. E aqui vai ficar a segunda parte dos meninos aqui, gente. Que história. A história realmente aqui tá detalhada, tá bacana. Vai lá ver a parte 1 primeiro, depois você vem aqui na parte 2. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E só para vocês, né, lembrarem, né, não custa nada lembrar, o Pix, né, para qual vocês devem enviar aí, no caso a minha chave é o meu e-mail, né, gabriela.ponte83@gmail.com. E aí vocês enviam qualquer valor para pedir esse vídeo patrocinado que a Cláudia pediu. Então, gente, qualquer valor pode ser mandado aí para minha chave Pix. A criatura tava cantando daquele jeito em 2013, ou seja, já tava maravilhoso. Olha isso aqui de 2015. Ele aqui tá cantando um cover, já era aqui, ó, os primórdios do Sanite. Esse aqui são os primórdios do Sanite. The Manual, de Eddie Kim, tá? Basicamente 2015, tá? Vamos ver a voz de Sanha. E aí, logo em seguida, vocês vão ver uma transição para os tempos atuais, o Sanha cantando a mesma música. Vocês vão ver que ele sempre foi foda. Vocês vão ver. Eu não preciso nem ficar falando muito, porque vocês vão ver, tá? Vamos lá. Tocando na rua, cheio de gente em volta. Sempre foi maravilhoso, vamos combinar? Aí corta pra esse ano, no Sanite. Cantando a mesma música. Ele já tinha uma estabilidade vocal muito grande, né? Nem desafinava, por mais que ele estivesse passando por uma transição na voz. Nunca desafinou. Tanto de mostrar nesse vídeo é que eles se divertiram muito, tá, gente? Assim, eu não vou ficar falando das árduas aulas que eles tinham de canto e dança, porque isso é uma coisa meio que óbvia, né? Então, eles tentavam brincar, que é uma coisa natural da idade, e ao mesmo tempo cantar e dançar, e se divertir, e compartilhar bons momentos. Então, assim, eu vou só compartilhar alguns momentos aqui, alguns de muitos momentos que tem documentado na internet. Eu acho que boa parte disso vocês podem ver no canal do iTeam, né, porque tá tudo lá documentado, como eu falei, é um dos grupos pré-debut mais documentado da história do K-pop, assim. Tem muita coisa deles pré-debut, tá? Então, eu escolhi aqui alguns momentos que eu achei engraçados, ou fofos, ou até de talento puro mesmo, pra gente poder assistir, tá? Vamos começar com esse aqui, que esse daqui é babado, hein? 1º de abril de 2015. Então aqui, gente, vai ser muito comum vocês verem, tipo, 7 meninos, 8, tá? Os meninos da Fantásio que estavam ali juntos no iTeam, tá? Os meninos do Astro e mais alguns outros, tá? E aí eles vão variando, né? Não são sempre os mesmos, não. Os mesmos são os do Astro, né? Mas tinham outros ali que faziam essas palhaçadas junto com eles, né? Então vocês estão vendo que eles estão ali na sala de treino, mas estão brincando, né? Gravando pro YouTube da época já. Aqui no caso, quem tá filmando é o Rock, né? Quem tá fazendo esse poder de telecinese em cima dos outros é o Rock. Então você vê que tem todos os meninos do Astro aí. Gente, o Sanha muito novinho. E tem mais outros 2 meninos aí. Eu vou falar desses 2 meninos daqui a pouquinho, tá? E aqui a gente vê Trainee Funk, né? Que é o Uptown Funk do Bruno Mars e Mark Ronson, né? Muito novinhos, sempre brincando, mas treinando ao mesmo tempo. Então você já vê aqui uma dance line super afiada, né? Olha isso, gente. Moonbin, Rock e Sanha dançando horrores, né?
E isso daqui, gente, é abril de 2015, né? Ou seja, bem antes aí bem antes do To Be Continued, né? Mas estão todos os meninos do Astro aí e mais um outro menino, né? Eles estão com os nomes e o ano de nascimento, né, na camisa. Gente, olha o Rock, né? Dançando com uma perfeição, controle corporal. Olha esses dois, gente. Pelo amor de Deus. Aí junto o Sanha, que também já dançava pra cacete nessa época. É uma explosão de talento e carisma. Olha o Rock nessa idade já, gente. Em 2015 ele tava no auge já, né? Nossa senhora, que loucura. Começou me dança, né? Ele lá no Korea's Got Talent, né? Já tava dançando horrores. Tá pateando, inclusive. Olha isso, gente. Muito capazes, né? A melhor coisa que a Fantasia já fez na vida foi juntar esses meninos. Né? E o Didi que tava filmando. Ai, gente, muito fofinho. Aí tem os nomes deles, ó. Park Ji-hyuk, Moonbin, Yoon Sang-ha, Lee Dong-min, Kim Yoon-jung. Quem tá aqui com eles é o Son Jun-young, tá? Daqui a pouco eu vou falar dessa criatura aí. A coreografia era deles mesmo, tá? Jin gravando lá ó, a câmera. Janeiro de 2015 isso aqui. Quem tá aqui? Moonbin, Jin e Rock. Dançando horrores. Já com aquela sala de treino da Fantasia já, né? Que ficou tão famosa depois que eles começaram a gravar os dance practice aí nessa sala, né? Mas os vídeos consistiam basicamente no quê? Eles, né, interagindo com o público, deles brincando uns com os outros e ao mesmo tempo também demonstrando as suas habilidades, seus talentos, né, cantando, dançando, enfim, mas sempre muito simpáticos com o público. Então por isso que eles construíram aos pouquinhos, como eu falei no início desse vídeo, né, eles foram construindo aos pouquinhos já essa fanbase, né. As Arohas já eram Arohas antes mesmo do Astro existir, é isso que eu tô querendo dizer, né. E isso naquela época era uma coisa muito rara de se ver, né. Um grupo que quando já debuta já com uma fanbase formada e sólida, né? Por isso que o primeiro sucesso deles fez tanto sucesso mesmo, né? Então tá eles aí treinando, dançando, dando a vida, suor. Jin bem novinho, já lourinho. Mas estavam ali dando a vida, né? Aqui no caso são 7 dançando, né? Por isso que eu falo que tem bastante vídeo de 7, 8. Que eram vários meninos da Fantasia, né, dançando. Então tinham 2 meninos que estavam sempre ali com os meninos do Astro, que são Ju Won-taek e Son Ji-young, né, que acabei de mostrar aí pra vocês. E acabou que eles não debutaram com grupo nenhum na Fantasia, né? Logo depois que eles foram meio que descartados do Astro, eles foram descartados do grupo I-Team, né, do projeto I-Team, e acabaram saindo da Fantasia mesmo. Bom, galera, eu tô aqui em um outro momento porque eu resolvi gravar algumas coisas adicionais aqui pra dar uma encorpada melhor e algumas explicações, né? Então, o que é que acontece? Acabei de citar os 2 meninos que fariam parte do Astro, mas eles acabaram sendo descartados aí na formação final do grupo, né? Então, eu vim falar só um pouquinho aqui de quem é o Son Ji-young, né? Ele que era cantor e era dançarino naquela época de trainee do I-Team, mas ele é mais conhecido por sua participação no reality show de sobrevivência Stars Awakening. Então eu vou dar uma lida aqui para vocês de quem é essa pessoa, né? Ele, no caso, hoje em dia tem 29 anos, ou seja, ele tem a idade ali do Dudu, né? Tem mais ou menos a média de idade ali do pessoal do Astro mesmo, tá? Ele só participou mesmo desse programa, ou seja, eu acho que depois ele desistiu de ser idol, porque não tem mais nenhum trabalho dele aqui em nenhum grupo, né? Então, de fato, você entrar na Fantasia para ficar 2 anos como trainee e acabar não entrando no Astro, e depois participar do Stars Awakening, que foi em 2022, e também não conseguir passar nesse programa de sobrevivência, então ele deve ter acabado desistindo mesmo, até porque em 2022 ele já tinha uma idade
avançada para tentar ser de algum grupo, né? Então eu acho que depois ele deve ter sentido que estava velho demais para debutar e deve ter acabado desistindo da carreira de idol, né? O que é uma pena, porque realmente muitos jovens tentam, mas nem todos conseguem, né? Já o Juwon Tak, não, ele conseguiu algumas oportunidades. Ele é ex-membro do grupo masculino Underdog e também do grupo Projeto Rains. Ele também foi membro da pré-estreia do grupo masculino Zip e do grupo pré-estreia I-Team. Então, ele fez a sua estreia solo em 26 de novembro de 2018 com um single In The Light. Então, ele participou de alguns grupos e também fez trabalho solo. Então, ele conseguiu fazer bastante coisa aí na carreira dele. Ele hoje em dia tem 30 anos, tá? Ele ainda está em atividade, né? Tá dizendo que ele ainda está em atividade. Ele participou de 3 agências. Depois da Fantasma, ele foi para InterBD Entertainment e depois ele foi para Two Able Company. Então é isso, né? Ou seja, esse daqui conseguiu, de certa forma, aí, participar de diversos grupos e trabalhou solo. Também participou de alguns programas de sobrevivência, como o Produce 101 Season 2, né? Então, realmente, foi um rapaz que teve bastante oportunidade, né? Aqui também tá mostrando que ele fez o OST, ele participou da OST de diversos K-dramas, ou seja, realmente ele conseguiu aí o estrelato, né? Diferente do outro. Mas assim, gente, é isso, né? Como eu falei, alguns tentam, não conseguem, outros conseguem deslanchar. É um nome que não estava na minha cabeça, assim, eu não lembrava do nome dele, e nem que ele estava ainda em atividade, também não sabia, só soube agora pesquisando para vocês. Mas é isso, espero ter aí respondido uma das perguntas da Cláudia. Nós temos um videozinho, gente, que é de maio. Olha isso. É de maio de 2015, né? Ou seja, já tem 11 anos esse vídeo. E é só o Nunu. É só o Nunu falando. Olha que fofinho. 중학교 때는 제2외국어를 중국어 했었는데 이번에 일본어 falando que ele estava falando chinês. 건데, Então ele tá falando chinês. Chinês, japonês, né? 오늘 Aí ele tá falando que ele memorizou lá 가사타나 하마야라와 그래서 아이 외우 o japonês, né? 각기 구개코 사시스에서 타치츠테토. Muito inteligente, né? Já sabendo falar japonês. 이거 아세요? 아니요, 다 쓸 수 있어요. 아까 자체 검열 시험 보고 왔어요. 그치? 안녕. Só para complementar as informações que a Cláudia pediu para inserir no vídeo, qual é o significado de astro e o significado do nome do fandom, que é Aroha? Os nomes que hoje definem a identidade do grupo e de seus fãs foram escolhidos a dedo para carregar uma forte carga emocional. Então o nome astro ele foi anunciado oficialmente em 2015, coincidindo ali com o lançamento do webdrama do pré-debut, que é o To Be Continued. A palavra significa estrela em espanhol. O conceito por trás da escolha representa o desejo profundo de 6 rapazes de brilharem intensamente no universo da música e se tornarem estrelas guias no céu daqueles que o acompanham, recebendo e devolvendo amor através do seu brilho. E o astro é bem isso mesmo, né? Então, o nome do fandom Aroha foi revelado logo após o debut oficial, em fevereiro de 2016, e ele carrega um duplo sentido que é muito poético, né? Ele, na verdade, é um acrônimo. A palavra é formada pela junção astro, heart, all fans, ou seja, o coração do astro são de todos os fãs, e também em Maori, né, que é um idioma nativo do povo indígena da Nova Zelândia, a palavra Aroha significa literalmente amor. Então, dessa forma, o nome do fandom sela uma promessa de afeto recíproco, conectando o brilho das estrelas astro ao sentimento mais puro de quem os apoia, que são as Arohas. Bom, galera, eu tô gravando outro complemento porque a Cláudia pediu pra eu falar sobre a escolha do Jinjin como líder e eu acabei pulando essa parte aqui do meu roteiro. Olha que coisa louca. Mas vamos falar aqui sobre isso. Bom, o que é comum na indústria do K-pop, né? Em muitos grupos de K-pop a liderança geralmente é dada, assim, automaticamente para o membro mais velho, que no caso do astro é o MJ. Porém, a dinâmica aqui, né, é um pouco diferente porque a personalidade dos meninos meio que ditou
um rumo específico. Então, o MJ sempre teve uma personalidade extremamente enérgica, muito brincalhão, muito leve, né? Então, ele é o autêntico Happy Virus do grupo. Isso aí, acho que ninguém pode negar. Então, ele mesmo sentia que assumir a responsabilidade formal de liderar e cobrar os outros membros poderia apagar a sua espontaneidade natural e acabar sobrecarregando ele. Então, mesmo ele sendo muito doido, obviamente ele tem o seu lado responsável também, claro, mas ele não queria ficar com esse papel de ficar cobrando os outros membros. Após uma série de conversas profundas entre os trainees e a equipe de gerenciamento da Fantásio, acabou que o Jinjin foi escolhido para esse papel. Ele possuía uma característica muito rara, uma paciência inabalável e uma enorme capacidade de ouvir. Então, ele que sempre foi apelidado de Slow Rapper, justamente por falar e agir de forma calma e ponderada, Jinjin transmitia segurança para os outros membros. Ele provou ser a ponte perfeita entre os membros mais velhos e a Makineline, conseguindo organizar o grupo com afeto, empatia e pulso firme nos momentos de exaustão física e mental dos treinos. Vamos falar agora de uma era bem específica da vida dos meninos que coincidiu com os treinos árduos que eles tinham na Fantásio, que foi a escola, né? A maioria deles estudou na Hanlin Multi-Art School, que fica localizada em Seul e é uma das escolas preparatórias de artes mais prestigiadas da Coreia do Sul, famosa por abrigar trainees e idols de diversas empresas. Então, para os meninos do Astro, da Fantásio, né, ela virou praticamente uma extensão da agência. Então, por isso que eu queria falar aqui um pouco da escola em si. Por exemplo, o Jinjin, né, ele cursou o departamento de dança prática, sendo um dos mais velhos da Makineline. Ele se formou em 2015, bem na transição do projeto I-Team para os preparativos finais do debut com o webdrama. O Chaonu, ele inicialmente frequentava a Suri High School, em sua cidade natal, Gunpo. Ele era um aluno exemplar, focado ali em esportes, né, e nos estudos acadêmicos convencionais, mas depois que ele entrou na Fantásio, né, e ele viu a sua rotina virar de cabeça para baixo, ele acabou se transferindo para Hanlin, mudando aí o seu foco para o departamento de entretenimento e transmissão, acabou se formando em 2016, dias antes do debut oficial do Astro. O Moonbin frequentou o departamento de música prática, ele já era uma figura conhecida por lá, devido aos seus trabalhos anteriores como ator mirim, como a gente viu agora há pouco, né? Ele concluiu os estudos em 2017, já promovendo ativamente o grupo. O Rock, que também estudou lá. Antes, ele fez o começo do seu ensino médio em Eonan High School, passou pela Seoul Music High School e finalmente transferiu-se para Hanlin para se juntar aos companheiros do grupo no departamento de dança prática. Ele acabou se formando em 2018. E o Sanha, né, que é o mais novo de todos, o caçula do grupo, ele frequentou o departamento de música prática da Hanlin. Como ele era muito jovem no pré-debut, os fãs acompanharam praticamente toda a transição dele de menino com aparelho nos dentes para um idol graduado, e ele acabou fechando o seu ciclo do Astro na escola, formando-se em 2019. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui de fotos, né, de registros que a gente tem dessa época dos meninos na escola. Não esquecendo do MJ, né, porque ele foi aí a exceção. Até porque ele é o mais velho, nasceu em 94, né? O processo escolar do MJ foi diferente. Ele frequentou a Jinjop High School, uma escola de ensino regular localizada em Gyeonggi-do, mas ele entrou na Fantásio apenas em 2012, né? Então o MJ já havia concluído o ensino médio antes mesmo de se tornar um trainee oficial do projeto I-Team, que daria aí a origem ao Astro. Então a gente realmente não tem muito registro aqui da época de escola do MJ. Nós temos aqui o Rock, né, contando algumas histórias da época da escola, quando ele estava lá com o Chaonu e o Moonbin na Hanlin, né, eles estão aqui uniformizados, tá vendo? Muito fofos. E ele já contou em diversas lives histórias da época da escola, né, eu já até dividi algumas aqui com vocês no canal, né, mas realmente, né, esse trio aqui foi o trio parada dura aí da escola de arte da Hanlin, né. Ele sempre conta que o Moonbin e o Chaonu eram extremamente
extremamente populares, né? Então, é até engraçado ele falando aqui que onde tinha gente gritando era onde o Chaunu estava, né? E tinha gente que falava que o único motivo na qual as pessoas iam à escola era pra ver o Lee Dong-min. Gente, que loucura, né? Ele já fazia muito sucesso naquela época. Então, nessa live aqui do Rock e do Sun-ha, o Rock contou várias histórias, né? Falando que todos os alunos se enfileiravam nos corredores. Era possível ver os seus rostos alinhados na janela só pra poder ver o Chaunu dentro de sala de aula. Durante nossos momentos de descanso, eu sabia que o Nu Hyun estava pelo nível de ruído, ou seja, foi o que eu acabei de falar, né? Se você fosse na direção do barulho, o Chaunu Hyun estava lá, enfim. É bem isso mesmo, né? E ele também contou que o Moonbin ia procurar o Moonbin na sala de aula, ele estava sempre dormindo, né? Ou seja, cansado de tanto treinar, né? O próprio Rock também falou que já dormiu em diversas aulas, né? Então essa vida de idol e trainee ao mesmo tempo deve ser exaustiva demais, né, gente? Vamos combinar. Tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Imagina você ter que decorar um monte de matéria da escola, tendo que decorar um monte de música, tendo que decorar um monte de coreografia. Pelo amor de Deus, né? Deve ser enlouquecedor. Como eu falei aqui anteriormente, né, o Chaunu e o Moonbin se formaram ali em 2016, mais ou menos, né, então eles estão aqui na cerimônia de graduação da Hanlin, uniformizados, né, muito fofinhos. Eles que passaram esse período escolar aí juntos, né, os últimos anos aí da escola juntos, muito, muito fofos. E nós temos vídeo também, tá, gente? Até porque teve uma coletiva de imprensa quando eles se formaram na escola. Olha que loucura. 네, 안녕하세요. 아스트로의 차은우입니다. 제가 편입으로 왔는데 학교에서 친구들도 많이 도와주고 선생님들도 Foi 많이 difícil pra ele, né? 도와주고 Porque ele foi transferido, né? 그리고 이제 저희가 실용음악과 4기 연예과 5기로 졸업하는 만큼 졸업해서 더 열심히 활동해서 저희 아스트로도 열심히 잘 되고 그리고 한림 예고도 빛낼 수 있는 그런 저희 아스트로가 되도록 더욱 열심히 활동할 테니까 지켜봐 주세요. 아스트로 화이팅! 한림 예고 화이팅! E nós temos registro aqui também da Maknae Line se formando. Nós temos aqui o Sun-ha e o Astro se formando na Escola de Artes Hanlin. Quando teve a cerimônia aí de certificados de formatura e tudo mais, tava também aqui o Jinjin e o Moonbin dando aqui apoio aos Maknaes, né, aos membros mais novos. Então tá aqui o Sun-ha e o Rock quando eles se formaram na escola, né, devidamente certificados aí. E o Sun-ha tava com o cabelo bem assim, um tom de lilás, assim, né, muito fofo. E pra complementar aqui, temos mais foto do Sun-ha uniformizado, né, gente? Esse uniforme é tão bonitinho, né? Uma gracinha, Sun-ha. E aí, quando ele se formou, ele já tinha tirado o aparelho, né? O dente dele já tava bem formadinho nessa época. Lembrando que Sun-ha se formou em 2019, foi o último a se formar por ser o mais novo, né? Então, gente, como eu falei, né, eles realmente tinham uma rotina muito pesada, um treinamento intenso. Essa escola, ela é muito frequentada por diversos idols, enquanto outros membros também frequentavam instituições focadas em artes ou ensino regular, dependendo da idade, né? Então, é isso, né, gente? É você ter um aumento aí de carga física e mental muito forte, né? Assim, realmente é uma rotina muito pesada. Eles tinham aula de canto, dança, rap, expressão facial, atuação, até etiqueta. Inclusive, eles também estavam aprendendo outras línguas, né? Você vê o Nunu ali que estava se esforçando de aprender chinês, japonês, inglês, aquela coisa toda, os meninos também. Então, assim, hoje em dia você vê que eles sabem falar inglês, eles sabem falar japonês, porque tudo isso realmente faz parte ali do pacote, né? Então, o fato da Fantasia também ser uma empresa forte em atores influenciou bastante esse treinamento. Não à toa, o grupo ele já estreou assim, logo de cara com esse webdrama To Be Continued em 2015, como uma parte estratégica do debut. O que eu falo é que, assim, a Fantasia começou muito bem, né, sendo bastante estratégica com os meninos. Hoje em dia é que ela meio que já avacalhou, né? Mas, assim, os meninos naquela época, como eu já conversei aqui com vocês sobre o ponto fraco do Chaunu era a questão da dança, né? Mas eu vou falar um pouco aqui do que eles acabaram se desenvolvendo aí nesse período de debut, tá?
Então, assim, o Didi, por exemplo, ele entrou como dançarino, como vocês puderam ver, ele já estava dançando horrores quando entrou na Fantágio, mas ele teve que desenvolver muito o rap técnico, dicção, a composição, para poder assumir o papel de main rapper. Já o MJ, ele, apesar de ter aí um vocal muito forte, ele trabalhou bastante a estabilidade ao vivo e controle emocional, já que ele mesmo comentou em contextos diferentes sobre o seu nervosismo em performances. O Chao Nu, ele realmente, né, teve menos base em dança e canto comparado aos outros, então ele teve que ter realmente um treinamento intensivo para alcançar o nível do grupo, né? O Rock e o Moonbin já eram considerados aces em performance desde muito novos, né? Eles que já entraram muito cedo no sistema de treinamento, né, por volta dos 10, 11 anos de idade. Então, isso explica bastante o nível técnico alto em dança desde o pré-debut, né? Então, essa diferença interna de nível também moldou a dinâmica do grupo. Enquanto alguns precisavam correr atrás tecnicamente, outros ajudavam a puxar o padrão da performance. Então, em termos de convivência, eles já viviam juntos antes do debut, né? Prática padrão para criar essa coesão do grupo. Então, há relatos de que eles dividiam dormitórios, tinham rotinas extremamente controladas, com horários para treinos, alimentação, descanso. Ainda assim, comparado a outras empresas, há uma percepção recorrente de que a Fantágio era um pouco menos rígida em aspectos como dieta extrema ou até restrições sociais. Então, realmente, o diferencial do grupo nesse período foi a exposição gradual, né? Diferentes de grupos que aparecem do nada, eles foram construindo essa narrativa pública, né? Vídeos de treino, apresentações como iTeen Boys, participações em conteúdos e, finalmente, o webdrama. Então, isso permitiu que o público acompanhasse não só o talento, mas a evolução, inclusive, as dificuldades que eles tinham nesse período. No fim, o pré-debut do Astro é um exemplo claro de transição entre dois modelos da indústria, né? O antigo, que era mais fechado, e o atual, que é baseado numa construção pública de trainees. Eles ainda passaram por incertezas de line-up, né, lacunas de formação e pressão típica do sistema, mas já dentro de uma lógica de storytelling, onde o crescimento individual de cada membro fazia parte do produto final. Então, gente, como vocês puderam perceber, eu acabei tendo que dividir em duas partes esse vídeo, porque senão ele ia ficar extremamente enorme, né? Mas eu queria mostrar aqui, por A mais B, que eles já eram muito talentosos antes mesmo de entrar na Fantágio, que eles meio que nasceram pra ficarem juntos, né, e formarem um astro, né, porque assim, a sinergia, a química que eles tinham desde o início já era enorme, eles se davam muito bem desde o início, né, então não tinha como dar errado, gente, o astro já estava fadado ali ao sucesso. Bom, Cláudia, eu espero que você tenha gostado aí do vídeo, aliás, dos vídeos, né, porque acabou ficando aí parte 1 e parte 2, tá? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história pré-debut do Astro. Um beijinho e tchau, tchau.